roubavam tudo. Subindo com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, uma grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga comigo, Israel. Diga forte, Israel. Clamou ao Senhor. Eles clamaram, o Senhor veio. Porque cada vez que clamamos, o Senhor veio para nos responder. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Diga comigo, um profeta chegou. O profeta só chega para trazer boas notícias. Eles dizem: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir da terra do Egito, vos tirei da casa de servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei diante de vós e vos dei a terra. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais o Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não deste ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo de um carvalho. Diga comigo, o anjo do Senhor assentou-se na sombra. Ficou observando, diga, ficou observando Gideão enquanto esse trabalhava. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Outra tradução diz: varão valoroso, homem valoroso. Respondeu Gideão: meu Senhor, mas o Senhor é conosco, então porque veio tudo isso sobre nós? O que é feito as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, entregou-nos na mão dos midianitas. É mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa aflição? Então virou-se o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não cheguei. E ele disse: meu Senhor, como que eu livrarei, se a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor da casa do meu pai? Todos aqueles que estão numa luta, todos aqueles que estão enfrentando dificuldade, a primeira coisa que vem na cabeça é achar que ele não presta para nada, não serve para nada, não tem força para nada, ele é sempre o melhor. Mas não é bem assim. Tornou o Senhor a falar e disse: estou contigo, e ferirá os midianitas como se fosse um homem. Ele respondeu-se: agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu é o Senhor. Rogo que não te apartes daqui até que eu volte e traga oferta. Depois perante ti. Respondeu: então vai, porque eu espero aqui. Gideão foi, preparou um cabrito pousado de um éfer de farinha, a carne pôs no cesto, o caldo numa panela, trouxe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém, o anjo do Senhor disse: toma da carne um pouco usado, põe sobre esta penha, ou seja, sobre o altar, derrama por cima do caldo, assim o fez. Então o Senhor estendeu a ponta do cajado, e assim quando estendeu, subiu da penha fogo e consumiu os pães, e o Senhor desapareceu na sua presença, e viu Gideão que era o Senhor, e disse: ai de mim, Senhor, pois os anjos do Senhor, pois vi a tua face. Então o Senhor disse: paz seja contigo, não temas e não morrerás. Amém? Tome assento. Glória a Deus. Israel vivia aqui o tempo mais difícil. O tempo mais difícil que Israel viveu foi esse tempo. Tempo de luta, tempo de perseguição, tempo de perdas, tempo de choro, porque eles desobedeceram a palavra do Senhor, desobedeceram ao Senhor. Então eles estavam apanhando, estavam sofrendo, porque o Senhor mandava os midianitas, o Senhor permitia, porque cada vez que o homem desobedece ao Senhor, o Senhor permite que os seus inimigos vençam sobre ele. Cada vez que o homem desobedece ao Senhor, o Senhor tem um peixe bem no formato, assim como tinha com Jonas, porque dizem que era, eles acham que era uma baleia, mas não pode ser uma baleia, como eles falam, porque a história diz: se você der um pulo, você vai ver que a baleia ela tem 1,5 metro
de boca aberta, mas a sua garganta é apenas 38 centímetros. Nem um magrinho igual eu vai passar. Imagina os Jonas. Então, que peixe era? Não sei, a Bíblia diz que é um peixe. Ou seja, Deus preparou um peixe do tamanho dos Jonas para entrar os Jonas. Se você desobedecer ao Senhor, Deus vai preparar um peixe bem igualzinho ao teu corpo, ao teu formato. Você vai entrar lá. Porque Deus é assim, Deus trata com aqueles que Ele ama. A Bíblia fala, Deus corrige o filho que ama. Então, às vezes, nós achamos que é só luta, só perseguição, só enfermidade, só perda, porque Satanás está se levantando contra nós. Nem sempre, às vezes, é Deus que está nos cobrindo. Israel vivia na situação. A Bíblia diz que eles, então, construíram nas montanhas, nos montes, construíram cavernas, para que eles pudessem se esconder das cavernas. Ao invés de clamar ao Senhor, eles se escondiam nas cavernas, se escondiam lá nas cavernas. Imagina, irmãos, o povo de Deus que foi tirado do Egito, o povo de Deus que era para ser agora vencedores, o povo de Deus que era para viver na alegria, agora está vivendo escondido. Quer dizer, tiraram de escravo do Egito e agora sendo escravo dentro da sua própria terra. Até o dia que clamaram ao Senhor. Eles viviam um tempo de medo. E o medo é um problema muito sério. Eles se escondiam de medo, porque o medo é um problema sério. O medo, ele tem dois sentidos. O medo, ele pode ser uma bênção, pode ser um dispositivo que Deus prepara para que a gente pise no freio, então tome cuidado. Mas o medo também pode ser um problema sério. Por quê? Porque o medo pode nos ter. E o problema não é nós ter medo, o problema é o medo nos ter. Porque aquilo que nós não domina, nos domina. E o medo é um grande problema. Tem pessoas que vivem debaixo do medo, tem pessoas que vivem traumas por causa do medo, tem pessoas que não casam mais, tem um casamento lá atrás, tem problemas, tem decepções, não quer casar mais, deixa de viver a felicidade, tem pessoas que abortam projetos, abortam sonhos de medo de avançar, de medo de construir e agir. Todos nós temos medo. O problema é ter medo de parar. Quando é mulher, a gente tem medo, né? O problema é quando é homem. Você já viu homem ter medo de parar? Misericórdia, não diga nada, não fique quietinho. Vai que a câmera tem medo de parar. Um dia eu vi um pastor cantando, um homem que tinha medo de parar. Ele era grandão, forte. Ele chegou falando grosso, fortão, viu? O pastor mandava igual você era forte. Você não tem medo de parar. Ele falou: eu não tenho medo de parar, eu tenho nojo. Aí ele estava indo bem, né? O medo todos nós temos de alguma coisa. Os maiores homens da Bíblia tiveram medo. Só que no momento de mais medo dos homens da Bíblia, Deus chegava e dizia: não tenho medo. Nos momentos de maiores medo dos homens da Bíblia, Deus chegava e dizia: não tema. Dos momentos de maior medo dos homens da Bíblia, Deus chegava e dizia: não tenha medo, porque eu estou contigo. Então, medo está tudo certo. Você ter medo está tudo certo. Você só não pode ser dominado pelo medo. Nessa manhã, Deus me traz aqui para dizer para vocês: se algum medo está te prendendo, está te amarrando, está te atrapalhando, nessa manhã Deus diz para você: não temas, porque eu estou contigo nessa enfermidade, nessa luta, nessa situação. Vai nessa tua força que eu sou contigo. Aleluia. Você quer que Deus está falando com você nessa manhã? Amém? Foram 7 anos de perseguição, até quando eles clamaram. O problema é que a gente demora muito para clamar. Você poderia orar mais, você poderia jejuar mais, consagrar mais, você poderia clamar antes, não precisava esperar tanto. Jonas esperou estar lá no fundo do mar para clamar ao Senhor. Ele não orou antes de sair, quando foi para descer para Tarso, para Jô pegar o navio, não orou quando estava no barão, foi dormir bem tranquilo, não orou. Ele só foi orar quando ele estava no fundo do mar. A Bíblia diz que ele estava no ventre da sepultura. Aí ele clamou ao Senhor.
aquele diploma, não interessa a situação, não interessa o momento, não interessa se é mais cedo ou mais tarde. O que faz diferença é que quanto mais cedo nós clamarmos, mais o socorro veio ao seu favor. Louvado seja Deus, que nesta manhã essa palavra possa alimentar o teu coração e você começa a clamar ao Senhor, porque Deus tem uma saída para essa tua luta, para essa tua situação. O Gideão, de medo, ele morava num lugar próximo chamado Jezreel, mas estava falido. Aquele povo que era para ser um povo próximo estava falido porque de medo, estavam escondidos, estavam usufruindo aquilo que Deus tinha para eles. Deus tem grandes bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Perda o medo, perda a atividade, a timidez, perda, sabe, o complexo de inferioridade. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Deus tem bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Ele quer fazer você caminhar muito mais longe. Ele quer honrar a tua casa, quer honrar a tua vida. Deus nessa manhã está dizendo: Deus é contigo aonde você está. Ele vai te ajudar. Se esforça, não temas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um profeta, mas não era tempo de profeta, irmão, porque não era tempo de profeta. O profeta era só para vir ali 200 anos. Mas Deus mandou um profeta aquele dia que o povo clamou. Sabe o que Deus fez aqui? Deus antecipou 200 anos da vida do povo de Israel. Glória a Deus. Quando você clama, aquilo que era para acontecer daqui 10 anos pode acontecer essa semana. Amém. Quando você ora, aquilo que era para acontecer daqui 20 anos pode acontecer hoje. Quando você clama, quando você entende, aquela bênção que era para acontecer daqui um mês pode acontecer hoje. Quando você entende, quando você clama, aquela cura que o médico disse: olha, você vai ficar um ano fazendo tratamento, Deus pode te curar hoje. Pastora Silvana Batista, talvez vocês conheçam, o esposo dela, o pastor André, foi cometido um câncer. Ela testemunhou isso lá no Conselho de Pastores. 2 anos tratando. Ela orou para o Senhor, fizeram campanha. Quando ela foi lá em São Paulo fazer o exame, o médico levou surpresa porque não tinha mais nada, mas estava completamente curado. Está aí distribuindo ela nas redes sociais. Deus curou o pastor André, canceroso, sabe por quê? Deus não cura só dor de cabeça, Deus não cura só dor nas costas, Deus não cura só dorzinha, sabe por quê? Deus é o Deus que cura AIDS, cura câncer, Deus é o Deus que faz paralítico andar, Deus é o Deus que faz cego enxergar. Deus é o Deus e ainda faz mudo falar. Deus cura qualquer enfermidade. E nessa manhã, na autoridade da palavra e na autoridade do novo jeito, eu quero ministrar cura aqui para doenças impossíveis, talvez na tua vida, talvez na tua família. Receba, levanta a mão, receba, porque Deus está curando nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Receba a cura para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Deus pode antecipar, Ele pode fazer isso. Aí mandou o profeta disse 4 coisas para Gideão. O profeta veio para lembrar, porque às vezes nós esquecemos. Você sabe o que nós esquecemos? Eu mesmo já passei dos 30, então eu estou ficando esquecido. Eu só não esqueço que eu sou casado com a minha esposa, essa linda mulher maravilhosa, todo dia. Não tem como esquecer, porque todo dia ela me lembra. Mas nós esquecemos, às vezes, do que Deus fez na nossa vida. Mas o profeta vai lembrar 4 coisas. Primeiro, ele vai lembrar quem eles eram. Ele diz: vocês são povo de Israel. Está dizendo: vocês são um povo especial. O que vocês estão chorando, Gideão? Com medo, vocês são um povo de Deus. Não se esqueça, irmão, que você é servo do Senhor. Essa luta não pode tirar, trazer, como é que fala ali para quem tem amnésia? Essa luta que está passando, não pode tirar a amnésia. Você tem que lembrar que você é servo do Deus Altíssimo. Você foi comprado, lavado, enxaguado com o sangue do Cordeiro. O teu nome está escrito no livro da vida. Você acha que Deus vai te abandonar agora? Não. A segunda coisa, ele vai lembrar do que ele já tinha vencido. Porque já esqueceram do que tinha vencido.
A terceira coisa é lembrar do que eles são capazes. Você é capaz de muito mais do que isso. Dá uma olhadinha para trás. Você é capaz, Deus é contigo. Aleluia. A terceira coisa, eles vão lembrar que eles ainda tinham um Deus. E o Deus deles era o verdadeiro, o outro é falso. Quer dizer, por que vocês estão chorando com medo dos deuses amarelos? O Senhor Todo-Poderoso é o teu Deus. Ela está dizendo, ei, Deus ainda é o mesmo. O Deus de Abraão é o mesmo. O Deus dos teus pais é o mesmo. O Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo hoje. É isso que Deus está nos lembrando nessa manhã. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo. Se não for o mesmo, nós estamos perdendo tempo, pastor. Mas Deus é o mesmo. Nessa manhã Ele diz: eu te curei no passado, eu te curo hoje. Amém. Aí vai lembrar do que eles já passaram, de todas as lutas que eles passaram, que eles já venceram. Ei, vocês lembram que eu tirei vocês do Egito? Vocês já venceram o mar, passaram pelo Mar Vermelho, agora vocês estão parados diante de uma poça d'água? Ei, vocês já pularam muralhas, agora vocês estão parados diante de um tijolo? Ei, vocês já rasgaram o urso e o leão, agora vocês estão aí com medo diante de um gatinho? Eu já fui com vocês no passado, mesmo que eu fui no passado, eu vou fazer hoje. Vocês são muito mais do que vocês pensam. Para de ficar com medo, para de chorar, para de se aumentar. Sabe o que acontece? O diabo não quer que você saiba do teu potencial. O diabo faz você esquecer, irmão, do que você já viveu. O diabo quer que você esqueça, fica chorando, porque a lamúria, ela traz tristeza no nosso coração. A lamúria, o choro, ele traz esse sentimento de tristeza. É isso que o diabo quer, que você fique triste, você fique doente. Mas nessa noite a palavra de alegria para você. Deus já foi na tua vida, Ele é hoje. Louvado seja Deus. Deus é bom todo o tempo. Gideão estava fazendo o que, irmão? Malhando trigo aonde? Aonde? No lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar na uva. Lugar de malhar trigo é na eira. Eira era o campo assim, colhia os trigos e deixava assim no campo aberto. Batia ao trigo, debaixo do sol quente, eles estavam trabalhando. Podia estar o sol 40 graus, eles estavam trabalhando lá. Mas o Gideão estava malhando o trigo lá no lagar. Debaixo de uma cobertura fechadinha, estava lá, malhando o trigo, onde era para pisar, estava malhando. Porque isso é estratégia. Gideão era estratégia. Você lembra da história dos 300? Porque dentro da luta você vai vencer. Na força. Na força é violência, mas é por estratégia. Deus vai dar estratégia para você sair de situações, Ele dá essas situações. Deus vai te dar estratégia para você lidar com as situações. Deus vai te dar estratégia para você lidar com o seu filho. Deus vai te dar estratégia para você lidar nessa luta. Deus vai te dar estratégia para você caminhar. Deus vai te dar. Deus é Deus estratégia. Por que não está lá no sol? Por que está na sombra? Porque não é momento de muita luta. Está lá, debaixo da sombra. Por quê? Porque quando os midianitas vinham, olha a estratégia de Gideão. Quando os midianitas, os inimigos vinham, ó, é tempo de trigo, ó, agora é tempo de trigo. Então vamos direto na eira. Chegava lá na eira, o que acontecia lá? Não tinha trigo. Olha só que legal a estratégia de Gideão. Eles iam lá para roubar o trigo, só que não tinha trigo, o Gideão estava lá no lagar. E eles não iam no lagar, na eira. Aí voltava para trás. Então Deus deu essa estratégia para o Gideão e a sua casa. Jamais passaram na cabeça deles ir lá no lugar de pisar na uva. Deus tinha um plano com o Gideão para a sua casa. E estava dando estratégia para eles. Mesmo o pai do Gideão, a Bíblia diz que o pai de Gideão era idólatra, construiu um altar dentro da sua própria casa. Mas não interessa o que é na história da tua família, interessa o que Deus tem com você. Amém. Deus tinha uma estratégia no Gideão, um plano no Gideão. Gideão, eu vou usar você, então já vou te orientar o que você vai fazer. Louvado seja Deus. Deus vai estar olhando o teu futuro, irmão. Deus
o que Ele vai fazer com você amanhã, com os teus filhos, com a tua geração. Deus dá estratégia hoje para você, pensando no amanhã. No momento de tanta luta, de tanta dor, de tanta perda e sofrimento, por que o Gideão vai estar debaixo do sol? Deus está dizendo: ei, chega o sofrimento teu, aí você vai ficar no sol, não, Gideão. Vai lá para a sombra, vai lá, Gideão, vai lá. Deus tem estratégia para nós, até no momento das maiores lutas e maiores perdas. Deus está nos protegendo do perigo, Deus está nos protegendo do sol, Deus está conosco, nos guardando e aliviando a nossa dor. Louvado seja Deus. Aleluia! Você tem que dar glória a Deus essa manhã, porque Deus está falando com você. Você não abriu a boca aqui, mas Deus tem vitória para você nessa manhã. Não é por mim, não gosto de pedir glória a Deus, não. Não gosto de ficar falando, levanta a mão, fala com da esquerda para a direita. Mas nessa manhã, Deus está falando com vidas aqui, tá? Será que é comigo? É com você sim. É com você que Deus está falando nesta manhã. Louvado seja Deus. Aleluia! Aí o anjo chega e diz: vai não, valoroso. Eu, o quê? Cadê? Ah, mas olha comigo. Deu uma olhada para ver, ninguém está falando, é com você, meu rapaz. Tem hora que a gente perde a noção do que nós somos, do que nós podemos. Ele estava tão amedrontado que quando o anjo chamou ele valoroso e valente, ele deu uma olhada nesse alguém do lado. Você é valente, irmão, não perca o que você tem. Veja bem, Deus não te olha você como você acha que você é. Deus olha você baseado naquilo que Ele colocou em você, naquilo que Deus colocou dentro de você. Ele já colocou em você uma grande força invencível. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de autoridade. Louvado seja Deus. E às vezes a gente fica chorando, eu sou pequenininho. Ah, porque a minha casa é a... Não. Você precisa ser um filho inteligente. A Bíblia diz a história: um pai tinha 2 filhos, um era pródigo, outro era tolo. Já viu essa história na Bíblia? O pródigo pegou tudo que tinha e falou: vou gastar porque tinha vida. Pródigo, desorientado, desobediente. Mas o outro ficou na casa. Ô pai, eu não posso nem fazer uma festa com o meu amigo. O pai falou: deixa eu bom, rapaz, tudo é teu. Pega aí o carneiro, mata, faça festa. Deus tem grandes bênçãos na tua vida. Deus tem coisa maravilhosa na tua vida. Deus tem dado na tua frente. Começa a usufruir do que Deus já colocou na tua vida. Para de achar que você não tem nada, não tem condições. Não, Deus já está na tua mão, toda a estratégia está na tua mão. A resposta, as bênçãos do Senhor está com você. Louvado seja Deus. Deus é bom. O Gideão achou que não era nada. Mas aí ele se torna um grande líder. Porque quando ele dá um grito para montar o exército, sabe quantas pessoas apareceram? 5, 10. Acho que eu errei. 50 pessoas, né? Quantas pessoas apareceram quando Gideão deu um grito lá? Vamos montar o exército, cadê o povo? Quantas pessoas apareceram? Quem sabe? 32 mil. 32 mil pessoas. Gideão falou: eita, eu não sabia que eu era tão poderoso assim. Você pode muito mais, viu? A tua força vai mais longe, viu? Mas quando você conseguir chegar lá, não é você, é o Deus que está em você. Aleluia. É o Deus que está em você, Ele que dá estratégia, é Deus que te fortalece, é Ele que faz por você. Nessa manhã Deus está dizendo, está te incomodando a dizer: ei, levanta, vai nessa tua força, porque você pode muito mais do que você imagina. Louvado seja Deus. Aí vamos falar a segunda coisa para ele. Gideão, você vai lá e mata um boi de 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? E quantos anos tinha começado a luta de Israel no começo? Quantos anos? Quantos anos? 7 anos. Aqui é coincidência. O anjo fazer vai lá e mata o boi de 7 anos. Tinha 7 anos. E quantos anos tinha luta? 7 anos. Quando começou a luta dele, Deus já nasceu o boi.
para fazer festa de 7 anos. Quando começou a prosperidade, Deus já tinha saída, Deus já tinha cura. Quando começou a tua luta, Deus já tinha aberto a porta para a vitória, irmão. A vitória é tua garantida. Não chora, não tema, não acha que vai perder, não fica chorando, não. Deus já tem tudo preparado para você, louvado seja Deus. Deus é grande. O que Israel faz então? Vou correr para terminar. Me deu tempo até 10h30, chegar no primeiro dia, 1 hora. O Gideão falou assim: ei, Ana, fica aí só um pouquinho. Eu vou ali e já venho. O que ele foi fazer? Foi lá pegar algumas coisas e trazer para o oferta. Ele foi lá, pegou um cabrito, atou, trouxe, fez um pão árabe, trouxe um efa de trigo, que quer dizer 30 quilos de trigo. Ele trouxe e ofereceu. Ele não pediu nada para hoje, ele trouxe e ofereceu. Se fosse outra vez, ele disse assim: ei, Deus, já que o Senhor me escolheu para mim ser o cara que vai enfrentar os midianitas, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Qual que vai ser o meu salário? Se fosse eu, tinha que pensar primeiro no que ele ganhar. Gideão falou: não. Cara, eu já veio, foi lá, fez e trouxe. Quando trouxe, o Senhor recebeu, engrandeceu o nome do Senhor. Ei, nós estamos vendo um templo hoje, onde o povo vem para receber. Antigamente, não sei se vocês cantam aqui, mas eu lembro que antigamente cantava comigo. O Corinthians assim: eu venho buscar uma bênção, eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar, ele tem bênção para dar, amém. Não precisa vir buscar porque ele tem bênção para dar. A Bíblia diz que as bênçãos decidirão, não você vai receber. A questão é que a gente vai dizer: eu vim trazer a minha oferta, vim trazer o meu culto. Aí se o Senhor se agradar, ele vai dar, claro. Só que as pessoas devem primeiro pedir. Maria Madalena, ela investiu no ministério do Senhor desde que ela foi liberta de 7 demônios. Ela, a Susana, a Joana, a Maria Solé, foram as que financiaram o ministério de Jesus, não foi? Vai ser o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 7, 8. Você não encontra um homem, a Bíblia fala de um homem que investiu no ministério de Jesus, não. O único homem que investiu com dinheiro lá, ó. Quem suportou foi as mulheres. Ela investiu no ministério de Jesus antes de Jesus morrer. Depois que Jesus morreu, ela foi lá, comprou bálsamo, comprou aromas do melhor de pizzaria e foi levar no túmulo para ungir o Senhor. Ela não fez isso aí esperando nada, porque Jesus estava morto. Ela não é fundo, por que eu vou investir no defunto? Mas ela foi lá por amor ao Senhor, por gratidão que Deus tinha feito por ela, louvado seja Deus. Deus tinha libertado ela. Nós tínhamos que chegar a Deus pelo que Ele já fez no passado, parar de chorar, porque Deus vai fazer muito mais ainda hoje na nossa vida. Louvado seja Deus. Foi me der e receber. Sabe o que Deus fez? Ó, escute lá, não perca. Eu vou fechar essa mensagem dizendo para você o que Gideão fez. Gideão se encontrando com o Paulo. Ele se encontrando, ele tomou tanto, sabe? Assim, se fortalecendo tanto no Senhor. Ele quer a palavra do Senhor. A Bíblia diz: se crer, verá no norte de Deus, é mãe. Então ele recebeu aquela palavra. Ele pegou e falou: deixa eu dar uma olhadinha ali no campo dos midianitas. Ele pegou e foi lá no arraial dos midianitas. Quando ele chegou no arraial dos midianitas, sabe o que estava acontecendo lá? Ele foi dar uma sondada no terreno, foi uma sondada no terreno, porque ele é estrategista. Quando ele chegou lá, irmão, ele viu dois homens conversando. Um dizia assim para o outro: rapaz, essa noite eu tive um sonho. Me preocupou muito esse sonho. O que você sonhou? Eu sonhei que um pão descia do céu. E esse pão é Gideão. Eu estou sentindo que é coisa picante. E eu vi que esse pão chegou no arraial dos midianitas e fez estrago a todo o nosso exército aqui. Você lembra daquele pão que Gideão tinha oferecido? Você lembra daquele pão que ele fez e ofereceu? Ele ofereceu com 30 éfa, ele fez a oferta dos seus 30 quilos.
é do que ele tinha, ele ofereceu. O pão que subiu, desceu do céu agora. O pão que ele mandou para cima, desceu agora. O pão que ele enviou para o Senhor no altar, esse pão desceu agora em bênção na vida dele. O pão, a oferta que ele mandou para cima, desceu de volta na vida dele, usando ele para ser instrumento. Tudo aquilo que você manda para cima, uma hora vai voltar para você, na tua vida, em cura, em milagre, em vitória. Tudo aquilo que você faz para o Senhor não está perdido. Todo esforço teu não é perdido. Cada oração, cada culto, cada dia que você vem aqui, cada esforço teu, pastores, cada situação tua, meu irmão, não é perdido. Um dia esse pão desce do céu. Um dia esse pão vai voltar do céu, viu? Vai voltar na tua casa, vai te curar, vai te fortalecer, vai abrir porta, vai dar vitória. Continua mandando o pão para cima, continua louvando, continua crendo, continua adorando, continua orando, continua consagrando, continua servindo, continua, porque esse pão está subindo, daqui a pouco ele vai descer. Continua orando, continua clamando. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Receba essa palavra nessa manhã da tua vida. Louvado seja Deus. Morte do Salvador, ressurgiu triunfante, pois orava ao Criador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Jesus vivia Posso tomar um pouco amigo? Quem quiser que receber também, pode vir para cá. saiu vitorioso, motivo das orações. Vai vir, seu irmão. O crente que ora, vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. O crente que ora, vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Você quer essa palavra nessa manhã? Deus está tocando, vai tocando a tua vida. Receba essa palavra nessa manhã. Receba essa palavra nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Pai. Entregamos o que tu colocaste no teu coração. Nessa madrugada, eu fui dormir 3 horas da manhã. Quando o pastor falou comigo, eu falei, Senhor, que eu vou falar ao serviço. Fala esta palavra. Então eu entreguei. Está entregue, Senhor. A tua palavra foi entregue. Agora o resto é contigo. Abençoa, Senhor. Vai curando, vai fortalecendo, vai levantando, vai restaurando, vai abrindo porta, vai tocando. Deus vai curando. Vai em nome de Jesus. Vai dar estratégia. Vai abençoando. Em nome de Jesus. 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 Ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a Celestial. Glória a Deus, aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, pastor Sobrinho, 10,5 pontos. Eu sou um servo de Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Mantenha em pé isso, em nome de Jesus, que abençoe grandemente a sua vizinha, a Simone, a todos vocês que vieram, irmãos Ortiz, sempre esforçaram. Deus te abençoe a cada um de vocês, irmãos. Amanhã à tarde tem um trabalho com o centro de oração e nós temos a nossa quinta também, irmãos. Venha para estar aqui junto, adorando e aprendendo com a palavra do Senhor nosso Deus. Estenda as mãos. Que o grande amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e juntos dizemos Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós?
Agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém. Oi, paz.